galera, estou aqui hoje na casa do Rogério, ele que comanda aí o Bar do Tizé. Rogério, queria agradecer pela oportunidade aí de estar recebendo na sua casa e por dar essa entrevista para nós aí. É um prazer todo nosso, né? Mas quando precisar, pode falar como é que tá aí para te ajudar. E eu quero sim parabenizar você também pelo trabalho que você vem fazendo. É um trabalho muito bonito e que as pessoas que estão vendo aí reconhecem esse cara aqui e dá mais apoio para ele, porque na ventania eu tô com 46 anos e nunca vi um gesto assim, um cara correr atrás de fazer essas transmissões ao vivo. Ele tá levando o nome do futebol da ventania para muito longe. Então vamos olhar por isso aí, galera, por esse cara aqui e andar do lado dele mesmo, que ele merece. Isso aí. Rogério, queria começar assim perguntando como que foi a sua trajetória antes de ser técnico, como foi até chegar a esse momento, antes, né, você está começando agora de novo, antes de você começar a ser técnico, como que foi a sua trajetória no futebol? Mas minha trajetória no futebol, Zé, eu comecei a jogar com o time da União, do Dito de César. Esse é um time muito importante aqui na Ventania. Comecei com eles, novo, mas eu tive que abandonar o futebol novo. Com 23 anos eu já não jogava, mas jogava arrastando. Todo mundo que via eu jogando ficava falando, né? Quando eu ficava arrastando a perna, mas é porque eu já estava com problema. E depois veio gravar, veio uns tumores no joelho. Aí eu tive que parar com 30 e poucos anos. Ainda treinei ainda, joguei, mas já não tinha futebol mais. E voltando lá da União eu joguei na União, depois eu fui pro Vila Nova do Zé Gamelo, do Carlinhos lá, e depois eu fui pro Bar do Tizé. Joguei um tempo pro Bar do Tizé, o Nerinha era o técnico do Bar do Tizé, mas nessas épocas eu já não estava aguentando mais jogar bola. Aí eu tava lá no Bar do Tizé e o Nerinho também. Aí chegou um dia que eu não dava mais pra me jogar, né? Aí eu ia parar, o Nerinho parou e o Tizé me chamou lá no bar. Rogério, você não quer tocar o Bar do Tizé? Aí eu falei pra ele, eu sozinho, porque eu sou muito tímido, sabe? Eu falei sozinho, eu não dou conta. Se eu puder arrumar um pra vir comigo, aí eu chamei o Bartinho, meu ex-cunhado. Te agradeço muito ele, que é um excelente técnico também. Hoje ele tá parado, mas ele tá por trás do Bar do Tizé ainda, com nós. Ele falou que tudo que precisar por trás do bastidor ele tá para ajudar nós. Então ele é um que tá junto com nós também. E nós foi. E eu falei pro Tizé, eu quero montar um time, mas não é para disputar só campeonato, eu quero montar um time para ganhar campeonato. O Tizé falou, não, pode montar. Aí o Quartinho foi, correu atrás, umas peças que você já conhece, os times que nós... Aí nós fomos disputar o bola viola da Ventania ali do Pedra Branca. E esse time, o primeiro time do Bar do Tizé, nós nos sagramos campeão, ganhamos da Depósito São Paulo, um dos melhores times que tinha dentro da Ventania. Se eu falar o jogo, ninguém vai acreditar, porque eles mandaram no jogo mesmo, jogou muito mais que nós, mas nossa garra, nossa vontade e com a sorte também nós vencemos e fomos campeão. E a trajetória minha foi essa, e depois eu vim caminhando como técnico do Bar do Tizé. Como ano passado eu parei de ir com o Bar do Tizé por causa que eu estava nos trabalhos na igreja e não dava certo eu conciliar a igreja com o futebol. Então esse ano eu estou voltando aí com o Bar do Tizé, porque está encerrando meu ciclo lá, da coordenação que eu fazia na igreja. E também pelos jogadores que estavam jogando com nós, igual o Magrão, o Maico. Tem muitos moleques assim que eu tenho um carinho imenso por ele também, que eu queria ver ele com nós. Eu não sei se ele vai vir, porque assim, a gente é ruim a gente falar, mas eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu falo que o Bar do Tizé, essas 3 pessoas, sim, 4 pessoas que eu falo ali que começou e não desanimou, que é o David, o Max. Eu tenho um carinho demais por aquele moleque. E o Alex também, que agora está no Serra Verde, o Frango, também que... Então esses moleques eram o símbolo do Bar do Tizé. Aí eu voltei mais
por causa dele, porque o Magrão também veio me pedindo, falou, Rogério, vamos voltar com o time, porque nós não pode parar com o time. Veio outro falando, né, vamos voltar. Aí como agora eu estou liberado, assim, agora eu vou ficar ter mais tempo para isso, aí eu voltei com o Bardo Xé. Só que nós voltamos aí, mas voltamos assim, nós vamos para disputar, mas nós não é um time mediano, né, nós vai estar correndo por baixo, não vai ser aquele Bardo Xé que chegava já favorito ao título, mas nós vai chegar por baixo. Se Deus quiser, um dia nós vamos voltar à nossa potência, se Deus quiser. Rogério, você me falou que foi jogador e eu queria te perguntar assim, como que foi essa experiência de ser jogador e virar técnico? Isso te ajudou como? Ah, sim, me ajudou porque quando você está no jogo é diferente. Quando você está dentro do campo e fora de campo. Porque dentro do campo você vê o jogo de uma maneira, fora de campo você vê de outra maneira. Eu fui aprender isso depois que eu passei a ser técnico. E eu aprendi muito também a ser técnico foi com o Valtinho, né? Porque quando o Zé me chamou, eu não tinha experiência nenhuma. Aí eu chamei o Valtinho aceitou, o Valtinho era o técnico e eu era o auxiliar técnico dele. Isso aí foi de muitos anos, né? E na época que eu jogava, assim, eu não era um jogador destacado, assim, um bom jogador, eu era esforçado. E não tinha eu ficava no banco, não achava ruim, sabe? Porque eu sabia do potencial do outro que estava lá dentro, que era melhor do que eu. Então, eu fui aprendendo isso. E aprendendo também a respeitar aquele que está dentro do campo. Aí, hoje, de técnico, eu tento passar o que eu fazia no campo, dentro do campo, passar para aqueles que estão hoje. Mostrar para eles que não vai tentar reclamar por você jogar. Você tem que fazer sua parte dentro do campo, você ganhar a sua posição dentro do campo. O Bardo Xé é isso. Graças a Deus nós teve esse sucesso todo na Ventania, foi através dessa união que nós teve. Nós nunca foi um time assim de ter, você pode ver, muitos times, hoje a Vila Betânia tem um time já pronto, mas você pode ir na Ventania, os times que tem aqui, o Bardo Xé foi o único time que mantém aquela base dele, que cada campeonato era o mesmo time. Então, nós temos orgulho de falar isso. O Bardo Xé tem mais de 10 anos, tem mais, não sei quantos anos não, que nós temos lá, tem que ver isso aí, mas desde a época que nós começamos, nossa base foi a mesma, e o que eu sempre tive assim, no tempo de técnico, é privilegiar os moleques, sempre, graças a Deus, todos os moleques que eu vi aí, estavam num bairro que tinha um time, eles não chamavam os moleques, eu ia lá buscar os moleques, sabia que o moleque tinha potencial, pus os moleques arrebentou, foi campeão comigo, hoje está jogando cada um desses times da Ventania, dos melhores times da Ventania aí, graças a Deus, nós temos orgulho de falar que todos eles passaram pelo Bardo Xé, porque o Bardo Xé é um time que dá chance para a molecada jogar, entende? E hoje, graças a Deus, o Serra Verde hoje está fazendo isso, né? Está com uma garotada lá. Então, parabéns para o Serra Verde que também agora está adotando essa... Porque os velhos, os gigantes, eles não vão ficar para sempre. Então, quer dizer, tem que dar chance para esses moleques, porque eles têm potencial. Portanto, nós provou isso. O Bardo Xé foi campeão. Teve um ano que nós fomos campeão, nós pôs o time de cima nosso, que era uma seleção, que tinha Tibi, que tinha Testa, que tinha Santista, que tinha Branquinho, e pegou os moleques que estavam começando, Zaia, David, da base de 17, 18 anos, os moleques saíram campeão em cima do antigo Serra Verde que tinha, que não é Serra Verde hoje, era um antigo mesmo. Então foi campeão em cima deles, no Municipal aqui de Altonópolis. Aquilo lá foi um marco para a minha vida, então eu não esqueço daquilo lá até hoje, daquela vitória. E assim, qual foi o título mais importante do Bardo Xé? Foi esse? O título mais importante, tem muitos, cara. Tem muitos, Zé. Mas assim, é difícil de falar. Tem o do Clube Pedra Branca, quanto à Vila Betânia, que nós saímos no começo do campeonato, que nós já era consagrado, que tinha Flavinho, que hoje joga o Serra Verde, vai levar um moleque para lá com nós também. Flavinho, a história do Flavinho com o Bardo Xé é muito linda, do Serra Verde, o Flavinho que joga lá. Ele tinha um Serra Verde lá, o moleque estava lá na casa e eles não viam o moleque. Quando trouxe o moleque, ele arrebentou, um dia você vai ter entrevista, ele pode falar isso. Esse título lá que nós ganhamos lá, esse para mim foi um marco, porque tinha Paulista, tinha Testa do outro lado, tinha Cleitinho,
O time dos caras é uma seleção. E nós é comendo por baixo. Os moleques que tá começando em barranquinho, novinho. Só moleque novo, nós tinha o Santista, tinha o Fabiano, que tinha uns mais cascudos, que era o Lucianinho, o Charlinho, pra mim o melhor goleiro que existiu da Ventani. Então pra mim esse título foi o que marcou. É esse e um desses meninos. Esses dois eu não vou esquecer, Zé. Não vou esquecer nunca, esses dois títulos. Rogério, você deu uma parada aí e tá voltando agora. Se eu te perguntar pra você, qual que é o principal objetivo hoje do Bartizé? Você sabe me falar? O principal objetivo nosso. O principal objetivo nosso, se eu não falo tanto do principal objetivo, mas eu falo pela união, como eu falei pra você. Os caras pediram pra nós voltar. Quando eu vi os caras, nós vamos voltar. O objetivo é tentar ganhar título, mas eu sei que vai ser difícil, porque tem a Vila Betânia e Serra Verde aí que tá voando, mas nós vamos correr por fora. O principal objetivo nosso é correr atrás de título. Correr atrás de título e os moleques que estão com nós aí sabem, tem os meninos aí, vindo aí, e eu mando esse recado pra eles. Nós não vai ficar devagar não, nós vamos forte, se Deus quiser. Rogério, agora esse clássico de sábado aí, entre Caixa d'Água e Bartizé, como que você encara esse jogo? Pois é, eu encaro esse jogo assim como um grande desafio mesmo, porque é o time da Caixa d'Água, é um time assim que é daqui do nosso bairro, um time muito querido, que a gente conhece todo mundo lá, mas eu encaro assim como um jogo muito especial, cara, porque a nossa volta, a volta do Bartizé também, eu te agradeço muito porque foi Deus que mandou assim, você vir conversar comigo desse jogo. Esse jogo foi na hora melhor, pela volta do Bartizé, pela estreia de camisa de vocês, mas eu tenho expectativa que vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo de ambas as partes. Estamos aí no meio de uma pandemia e o jogador ficou muito tempo parado aí, praticamente um ano parado. E queria te perguntar assim, quantos por cento você acha que vai chegar para esse jogo aí? O jogador... Você fala o nosso time? É. Mas eu falo assim que eles vêm treinando aí nos clubes, né? Na cidade aí, nesses treinos lá no Boião, tendo treino lá no CEA, né? Mas eu creio que uns 60%, porque é um entrosamento, nosso time não está entrosado, é um novo Bartizé, um novo ciclo agora vai começar, né? Eu penso que uns 60% mais ou menos, nós vamos estar, eu creio. E que para chegar aos 90%, nós vamos ter que fazer muitos treinos aí, muitos amistosos, para nós chegar lá, ao menos um pouco no nível dessa galera que já está aí, né? Que já está aí no esporte aí de Alpinópolis, que já vem treinando. E Rogério, na sua opinião, assim, Bartizé e Caixa d'Água, tem algum favorito? Eu creio que não, Zé. Eu creio que não tem. Primeiramente, porque hoje, futebol hoje não ganha só de nome. Futebol hoje ganha de raça, de vontade, de união. Então eu creio que está 50% para os dois lados. Porque, creio sim, eu conheci o seu time, mas hoje eu não sei quem está. E quanto tempo que eu estou fora do futebol. E conheço o meu que está lá. Então eu acho que vai ser um jogo de 50%. De ambas as partes. O Bartizé foi reformulado. E qual foi os critérios assim, que você pegou para estar formando essa equipe agora de novo? Você fala critério, que parte você fala? Critério de jogador, tá. de comissão, assim. Então, de comissão nós tentamos assim, nós fizemos uma reunião, conversamos, até o Lucão estava com nós, eu queria deixar uma carta para o Lucão aí, que a porta está aberta, se ele quiser voltar, nós precisamos dele, porque ele é um excelente dirigente também, eu trabalhei com ele no Jovem Boys, gostei demais de trabalhar com ele. E é os meninos, sabe? Tem o Magrão, que está aí da antiga, né? Tem o Magrão, tem o Marco que está aí com nós, tem mais um nome talvez eu esqueça aí, dos antigos. Mas é os meninos mesmo, os moleques que vai estar amanhã lá, que você vai ter oportunidade de ver jogar, que eu acho que vai dar um futuro aí,
para o nosso, só para o Bart Zé. Eu achei isso aí, eu acho que vai dar certo essa mescla aí. Mas e vamos ver, né, que os moleques vamos ver o que vai responder. Mas, e nós também, eu queria parabenizar também uma galera que vai vir aí, do município aqui de Alpinópolis, que firmou com nós, que vai estar firme com nós aí, que amanhã a galera vai ter a oportunidade de ver eles jogando lá no SEI, contra o time do Zé aqui. Então, vai lá prestigiar nós lá, que vocês vão conhecer o novo Bart Zé. Viu, Zé? Vocês vão conhecer o novo Bart Zé. Rogério, tem esse clássico agora, mas eu queria te fazer uma pergunta mais no futuro. Se for ter o municipal mesmo, como que você está planejando o Bart Zé? Como que você tá vendo o municipal, se o municipal acontecer mesmo no final do ano? Olha, cara, Zé, eu tô achando assim uma maravilha, cara, e parabenizar também o novo diretor de esporte que está aí, que está trabalhando pra caramba, que a gente tá vendo aí, e já vai colocar esse municipal, né, no municipal. Às vezes eu tive a oportunidade de conversar com ele, o municipal assim, mais curto, mas vai ter, né? Que bom, né? Assim, é isso que eu tenho só agradecer por isso. E também, como você falou, o planejamento nosso é esse, nós vamos disputar com esse grupo que nós temos aí, este grupo. Porque eu sempre prezei o grupo, sabe? Sempre prezei o grupo. Então o Bart Zé vai continuar sendo uma família. Agora é uma nova família. Novos integrantes, novos dirigentes, mas tá, assim, o Bart ainda está aí ainda, mas está possibilidade de vir outro treinador aí, que nós já estamos pensando, um novo treinador, que já foi jogador, que está por fora aí, mas você vai conhecer. E tem cara de treinador. O Bart Zé é isso. O jogador vai aposentando ali, aquele treinador, aquele dirigente, mas a expectativa para o municipal é a maior possível. A maior possível. Rogério, queria te agradecer por ter abrido a porta da sua casa aí, para ter recebido aí, para ter dado essa entrevista aí. E que Deus abençoe, que seja um grande jogo, né, para os dois lados. Que vença o melhor. O importante é tá junto de novo, o Bart Zé crescendo, a Caixa d'Água só crescendo também. Que Deus abençoe muito você. Eu sou um cara assim que admiro muito você como pessoa e você como esportista aqui de Alpinópolis. Tenho muito orgulho de falar que sou seu amigo. Que Deus abençoe muito você. Amém, Zé. Minhas palavras para você é a mesma, cara. Você é um cara espetacular, cara. Eu falo assim, não é porque tá perto de você não. Você é um cara espetacular. E outra, essa caixa d'água, esse time aí, ele é antigo. Pra quem não sabe, ele é antigo. Você está mantendo esse time aí e não desanima não. Continua que vai dar certo, não desanima não. E assim, eu queria te agradecer pela essa entrevista, agradecer por lembrar de nós, lembrar do Bart Zé, lembrar dessa família Bart Zé. Queria agradecer também todos os clubes aí, queria agradecer o Vaguinho do Serra Verde, que parabenizou demais quando ficou sabendo que nós estávamos voltando aí. O moleque também de ouro, que está lá fazendo um grande trabalho no Serra Verde, né? O Vaguinho, um abraço para você. E esse cara que eu vou mandar um abraço agora, nem se fala. Para mim, o melhor cara que tem em Alpinópolis é o Rick da Vila Betânia. O cara de um coração imenso, cara. O cara de umas ideias maravilhosas. Então, Vila Betânia aí, a galera da Vila Betânia, dá valor nesse cara aí, esse Rick aí, porque esse cara é 10. Então, ia agradecer o Tizé também, né? Tizé por ter aceitado nós voltar, porque o Marco conversou com ele aceitou tranquilo. Eu até ainda não conversei com ele, mas o Bartinho deve ter conversado, porque eu conversei com o Bartinho, então agradecer o Tizé também. E agradecer esse povão de Alpinópolis aí, aquela torcida antiga do Bart Zé aí. Pode voltar sábado lá que nós vai estar firme lá. O time jogar contra o time do Zé. Vai ser um grande jogo. Muito obrigado mesmo, Zé. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Deus te abençoe.